Olá, sejam muito bem-vindos. Em um cenário de desafios na economia, é preciso avaliar o que pode ajudar o empreendedor. Redução de burocracia, modernização da legislação vigente, prioridades para políticas governamentais. Assuntos para a entrevista com Elias Filho, gerente de políticas públicas do Sebrae. Seja bem-vindo aqui ao canal Empreender. Obrigado, Rodrigo. Prazer é meu estar aqui com vocês. E temos uma novidade importante, que é a Semana do MEI. E importante a gente abrir espaço aqui até para convidar quem está nos acompanhando a participar. Sem dúvida. O Sebrae realiza aí, do dia 23 ao dia 26 próximos a semana tradicional, Semana do MEI, já há muito tempo, mas a cada ano com mais energia, com mais força, até pelo próprio crescimento do MEI ao longo desses anos. Uma política pública aí de muito sucesso, diria até que talvez a mais bem sucedida dentre as políticas que foram construídas aí para o empreendedorismo. Então já fica aí o convite para quem está nos assistindo, para você que já é microempreendedor individual, poder se informar ainda mais, obter ainda mais conhecimentos, e para você que tem vontade de começar a empreender, e pensa aí que tem algum talento, tem algum conhecimento, quer colocar isso a serviço do empreendedorismo, participa conosco aí no Sebrae da Semana do MEI, de 23 a 26 próximos aí, que você vai ter todas as informações, todas as condições para conseguir começar a dar o primeiro passo aí para realizar seu sonho de ser empreendedor. E até bacana a gente já até colocar na prática para quem não tem ainda experiência, quer participar pela primeira vez. O que vai ter aí de oportunidades nessa semana importante? Olha, uma semana rica, viu, Rodrigo? O Sebrae prepara uma programação bem densa, mas ao mesmo tempo assim, muito amigável, até porque nós temos que ter a linguagem desse público, quando a gente fala de microempreendedor individual, no geral são aquelas pessoas que têm o sonho de empreender. A gente já sabe por pesquisas recentes do Sebrae que esse é um dos maiores sonhos do brasileiro, aí, quase junto com a aquisição da casa própria, e é um público que busca no empreendedorismo de fato uma alternativa de renda, de vida e realmente até de realização do sonho próprio. Muito mais às vezes do que a necessidade, é o sonho pessoal mesmo. Então, uma linguagem muito simples, o Sebrae disponibiliza uma programação que é intensa ao longo desses dias. É um público muito importante para o Sebrae. Aí são 2/3 dos nossos atendimentos são focados no microempreendedor individual. O Sebrae está aí à disposição para esse público. Então, desde aprender, aqueles que desejam, mas não são microempreendedores individuais ainda, desde aprender os primeiros passos, como abrir um microempreendedor individual, como que vai obter o seu certificado, o seu CNPJ, desde então desse processo de abertura, de como criar, de como ser MEI, passando depois por estratégias, como vender melhor no caso de produtos, oportunidades de como prestar seu serviço como microempreendedor individual, técnicas de e-commerce, marketplace, palestras aí com autoridades no assunto em todos esses segmentos, técnicas de empreendedorismo, a parte de gestão, porque a gente não pode deixar de lembrar que ser microempreendedor individual é ser empresário. Você tem uma empresa, uma empresa aí de geralmente uma pessoa só, mas é um CNPJ. Então a própria parte de gestão, como fazer o fluxo de caixa, como controlar seu orçamento, despesas, receitas, as declarações, enfim, toda essa parte também. Então, uma semana bem completa, tanto para aqueles que desejam iniciar essa jornada como microempreendedor individual, como aqueles que já são microempreendedores individuais, terão a oportunidade aí de enriquecer o seu conhecimento, conhecer estratégias, conhecer, enfim, obter muito conhecimento no sentido de conseguir gerenciar melhor o seu negócio e ter oportunidades aí de crescer enquanto microempreendedor individual. E oportunidade é que todo mundo procura. Nessa rápida conversa, você já citou aqui 2 palavras que estão em linha aí com desafios da modernidade, que é principalmente o marketplace e o e-commerce. Quem está fora desses sistemas pode estar perdendo a oportunidade. É o mundo digital, não tem como estar fora. Até às vezes traduzindo essas expressões para o nosso público, mas é basicamente você conseguir estar presente no mundo digital, ter sua lojinha virtual ali, conseguir fazer suas vendas pela internet ou oferecer os seus serviços enquanto microempreendedor pela internet. A gente está num mundo hoje, que qualquer criança sabe que isso é fundamental. As crianças já nascem hoje no mundo digital e qualquer empreendedor de sucesso hoje ele precisa também ter essa dimensão, ter esse conhecimento e conseguir inserir o seu negócio
no mundo digital. E nesse ponto também o Sebrae é um grande parceiro para ajudar a trilhar nesse caminho. E falando da semana do MEI, do microempreendedor digital, nos dá a oportunidade aqui também de conversar sobre essa legislação que é o marco na legislação do Brasil. Eu sei que a gerência de políticas públicas do Sebrae tem um papel importantíssimo de acompanhamento de legislações e nos dá a oportunidade, inclusive, em pensar em modernização. O que a gente pode pensar daqui para frente que seria interessante discutir no âmbito governamental de modernização dessa legislação? Sem dúvida, Rodrigo. Eu acho que... Acho não, né? Um papel nosso do Sebrae, enquanto especialista em políticas públicas, sem dúvida que o MEI, né, o microempreendedor individual, é uma política pública de enorme sucesso, né? Daquelas políticas em que a gente fica feliz em saber que acontece. Temos como exemplo de uma política pública bem sucedida, mas como qualquer política pública, ela tem sempre que ser revista, né? Tem sempre que ser atualizada, principalmente nos tempos em que a gente vive, em que tudo acontece de forma muito disruptiva, né? Muito rápida. É uma política pública que está completando aí 15 anos, né? Está debutando aí uma política pública, mas que os próprios números, né? Os próprios dados demonstram um enorme sucesso dessa política, né? Eu particularmente vejo muito pelo lado realmente da inclusão social e econômica, né? Do cidadão, da cidadã brasileira, aquela pessoa que por muitos anos, né? Até a criação desse instituto do microempreendedor individual, fazia ali o bico, né? O corre, enfim, até de forma muito informal, às vezes de forma até irregular, né? O microempreendedor individual veio muito nesse sentido de proporcionar essa formalização, né? Trazer essa inclusão da cidadã, do cidadão brasileiro para o mercado de trabalho, né? Porque o MEI é um trabalho, né? Um trabalho importante. Então traz essa dignidade para o cidadão, para ele se sentir incluído, para ele se sentir enxergado pelo governo, para ele passar a ter direitos, né? E benefícios dentro de políticas oferecidas pelo Estado, né? Então o microempreendedor individual, aquele cidadão que antes estava ali na informalidade, sem qualquer tipo de direito, né? Ele passa a ter direito à aposentadoria, a cidadã passa a ter direito à licença maternidade, né? Auxílio doença, enfim. E o principal que de fato é essa garantia de poder ter uma aposentadoria, poder se dedicar, né? Colocar sua força de trabalho a serviço de um talento, de um conhecimento que aquele cidadão ou cidadã tinha, né? E a partir daí se sentir digno, porque ele está incluído, ele tem um CNPJ, ele é enxergado pelo governo, ele pode emitir nota fiscal, ele tem uma facilidade para poder abrir uma conta no banco, né? E é o primeiro passo, né? Quantos microempreendedores individuais que depois não foram subindo essa escada do empreendedorismo, se tornaram pequenas empresas, chegaram até médias, grandes empresas, né? Muitos cases de sucesso nesse sentido. Então, sem dúvida nenhuma que é uma política pública de muito sucesso. São 15 milhões de MEIs aí hoje, né? Então, ao longo desses 15 anos, isso por si só acho que demonstra o sucesso dessa política, como eu disse, mas sem dúvida que a gente está sempre atento, né, enquanto Sebrae, né, que é a casa do empreendedor brasileiro, o nosso trabalho vem aí para dar essa força que o empreendedor brasileiro precisa, e uma das nossas grandes responsabilidades é sempre estar revisitando, né, essas políticas públicas, essas legislações que trouxeram qualquer tipo de inovação, qualquer tipo de conquista na área do empreendedorismo, para que a gente entenda o que é possível melhorar, se essa legislação ela vem acompanhando a evolução do mercado desses últimos anos, entender se ela está compatível com as mudanças que vem acontecendo no mundo, no país, né, com as próprias mudanças de comportamentos sociais. Então, esse é um trabalho constante que a gente busca fazer na nossa unidade de políticas públicas do Sebrae Nacional, que é sempre analisar as legislações, inclusive aquelas que já são sucesso. A gente não pode se acomodar, a gente tem que estar sempre atento, principalmente no sentido do MEI. Dos núcleos principais que temos dentro da nossa unidade é sempre buscar facilitar a vida do nosso empreendedor, né? E facilitar, a palavra fácil combina com simples, né? Então, essa busca constante por mecanismos que simplifiquem a vida do cidadão, simplifiquem a vida do empreendedor, da empreendedora, é um desafio constante que a gente procura exercer
na unidade de políticas públicas e não tem como não passar aí por marcos legais, né? Tudo que a gente busca em termos de soluções passou por uma atualização de legislação ou até de proposições novas que venham a trazer mais benefícios e facilitar a vida do nosso empreendedor, do nosso pequeno empreendedor. Interessante que o senhor citou sobre todo esse histórico do MEI, 15 anos, 15 milhões de MEIs no Brasil e 15 milhões de transformações de realidades. Porque quando a gente pensa nisso, em formalização, aquelas pessoas que às vezes não têm nenhuma segurança, não estão lá com nenhum benefício previsto na legislação, é até uma prestação de serviço que a gente faz aqui, né, para quem está acompanhando e não conseguiu ainda se regularizar. O caminho hoje é muito mais simples do que era antigamente? Absolutamente mais simples, né? Até dentro dessa própria evolução, com um trabalho grande do Sebrae, sempre em parceria também com o governo federal, com os órgãos aí do governo federal, e é muito simples, né? Dentro do próprio portal do empreendedor, que também é uma conquista ao longo desses anos, aí, apoiado pelo Sebrae, qualquer cidadão ou cidadã consegue acessar lá em poucos cliques, se formalizar, né? Conseguir o seu certificado de MEI e a geração do seu CNPJ, que, como eu já disse, vai proporcionar inúmeros benefícios, né? Você trouxe uma palavra muito importante que sempre acompanha aí o nosso trabalho em políticas públicas, que é a segurança, né? A segurança jurídica para aquele cidadão, a segurança da formalidade, né? De que ele está exercendo uma atividade que está ali legalizada. A gente trabalhou nesses últimos anos muito também, conseguimos a conquista da questão do alvará automático por baixo risco. Então, hoje o MEI sai licenciado ali no momento em que ele registra a sua atividade, ele é de baixo risco, ele sai licenciado e pronto já para poder trabalhar, né? Então essas atividades de baixo risco, elas são dispensadas do alvará. Então são conquistas assim muito relevantes nesses últimos anos, quando você pensa na burocracia que era para empreender, né? Há alguns anos atrás, e hoje a simplicidade que é. Então o cidadão que tem vontade, por qualquer celular, por qualquer computador, ele consegue ali em muito pouco tempo obter o seu CNPJ para regularizar. E a gente fala muito, eu gosto muito de olhar pela ótica, né, de que esse viés empreendedor da cidadã, do cidadão brasileiro, ele está muito ligado a um talento, né? O brasileiro é um povo muito talentoso. Então é o talento ali da cabeleireira, de cuidar bem de um cabelo, o talento ali da boleira, né? Daquela senhora, daquele senhor que sabe fazer uma receita gostosa, que começou ali com a família gostando, os amigos, daqui a pouco outras pessoas estavam pedindo, do mecânico, né, que tem o talento ali de saber consertar um carro, daquele brasileiro que tem um talento para a própria área de construção civil, que é um bom gesseiro, que é um bom pintor, que é um bom eletricista, né? Então, todos esses talentos, todo esse conhecimento do povo brasileiro, é importante que ele saiba que ele pode colocar isso a serviço de ganhar dinheiro, a serviço de trilhar aí a jornada no mundo empreendedor. E o primeiro passo é se formalizando como microempreendedor individual, em que ele vai ter oportunidade, apesar de não ser obrigatório, também uma simplificação dentro da política do microempreendedor individual, mas abre-se caminhos, abre-se mercados no momento em que ele tem um CNPJ e pode emitir uma nota fiscal. E é sobre isso que a gente está falando hoje, sobre oportunidades, Semana do MEI, modernização de legislação. Então a gente vai um rápido intervalo e volta já com Elias Filho, gerente de políticas públicas do Sebrae. Não saia daí, em seguida a gente está de volta. Voltamos com a entrevista, hoje com Elias Filho, gerente de políticas públicas do Sebrae. Estamos falando aqui sobre Semana do MEI, importante, oportunidades e também modernização para os empreendedores brasileiros. A gente chegou a falar aqui sobre os 15 anos dessa lei histórica, que abre oportunidades para muitas pessoas. A gente falou de milhões de pessoas aí que se formalizaram. Agora, pensando nos próximos passos, né? O que a gente pode abordar mais, até de políticas públicas, avaliando essa ótica da gerência de políticas públicas do Sebrae para conseguir avançar mais na nossa legislação? Então, Rodrigo, um dos papéis, né, uma das nossas atividades principais, né, em políticas públicas dentro do Sebrae é manter esse monitoramento constante dos marcos legais que de uma forma impactem aí o pequeno empreendedor. Né? Sob essa ótica, até num desafio dessa nova gestão do Sebrae, né, sob o comando do nosso presidente Décio Lima, existe já uma encomenda no sentido de revisitarmos toda a lei geral, né, que é a bíblia aí do nosso pequeno empreendedor, a lei geral que foi promulgada em 2006,
né? E que traz aí toda a criação dos primeiros marcos aí, dos benefícios, né? Do tratamento diferenciado para a micro e pequena empresa. Então, como eu disse, uma lei de 2006 também, já tem aí algum tempo, ela vem constantemente, é uma lei viva que constantemente é atualizada por alguns mecanismos, principalmente na questão dos limites, nas questões tributárias, na questão do próprio Simples Nacional, mas já tem algum tempo, né, que não há uma grande atualização da lei geral. Então, nesse sentido, um dos grandes desafios e prioridades da nossa unidade esse ano, até por encomenda do nosso presidente Décio, no sentido de já montamos um grupo de trabalho, né, e fizemos questão inclusive de envolver toda a nossa rede Sebrae, né, nós entendemos, né, e eu entendo muito que nós aqui em Brasília que pensamos política pública, devemos sempre lembrar que é importante termos o conhecimento e entendermos o que acontece lá na ponta, né? Quando eu digo lá na ponta, é lá nos municípios, né? Lá onde as pessoas vivem, onde as pessoas moram, onde as pessoas empreendem, né? A gente tem mania aqui em Brasília, né, de pensar muita política pública sob a nossa ótica aqui, que às vezes fica muito limitada quando a gente não consegue ir até a ponta. E nesse sentido também reside a beleza do Sebrae, né? O Sebrae com a sua capilaridade, né, com todos os milhares de postos de atendimento, toda essa rede que é muito rica, né, a gente consegue ter essa facilidade de termos a nossa equipe, né, de termos nossos colegas que vivem a realidade do empreendedor lá na ponta. Então nós montamos um grupo de trabalho nesse sentido para revisitar, passar aí capítulo por capítulo da lei geral, entendemos aquilo que precisa ser atualizado, que precisa ser modernizado, precisa estar alinhado já a essa grande evolução que a gente teve, em especial exatamente nesse período de 15, 20 anos, né? E a gente entende que a cada ano, né, a cada década que a gente tem passado, a própria questão da tecnologia, mais recentemente agora, né, que é pauta aí em todas as conversas, que é a questão das inteligências artificiais, né, o quanto isso vai impactar aí o trabalho, as relações de trabalho e, consequentemente, aí, o empreendedorismo. Então é importante que a gente esteja constantemente revisando esse tipo de marco legal, né, em benefício do micro e pequeno empreendedor, no sentido de atualizar, de trazer para a realidade atual e até de excluir eventuais dispositivos, né, propor a exclusão de eventuais dispositivos que já não cabem mais para a nossa realidade. Então esse é um grande trabalho, um grande desafio que a gente tem ao longo desse ano, né, que a gente está coordenando lá pela Unidade de Políticas Públicas, que é revisitar capítulo por capítulo da lei geral e eventualmente, junto com a nossa rede Sebrae, com as pessoas que conhecem a ponta, que conhecem a realidade do micro e pequeno empreendedor brasileiro, para que a gente saia ao final desse trabalho com uma boa proposição legislativa que traga aí uma atualização relevante para a lei geral, né, e garanta aí que o marco legal para o micro e pequeno empreendedor permaneça atual e traga melhorias, né, sempre buscando facilitar a vida do nosso empreendedor. E por falar em revisitar, atualizar, facilitar, todo mundo lembra de uma reforma aí que está há muito tempo no Congresso Nacional, que é a reforma tributária. Quando a gente viu no início dessa legislatura, os parlamentares estabeleceram como prioridade, né? Como a gerência de políticas públicas acompanha esse debate importante hoje aí no Congresso Nacional? Olha, é um tema extremamente relevante, né? A gente torce para que a gente saia aí realmente do outro lado com uma boa reforma. Entendemos que é necessário para o país. Acho que isso é um entendimento geral. Se há um consenso em relação a esse assunto, é de que todo mundo, né, todos os brasileiros, brasileiras, todas as autoridades, todos os segmentos entendem que o nosso sistema tributário é complexo demais. Essa complexidade traz dificuldade e essa dificuldade impede um crescimento maior, a geração de mais oportunidades, né? Sabemos que o consenso para o formato, né, do novo sistema tributário é algo que ainda tem que ser muito discutido, algo que vem sendo discutido. Torcemos, é uma bandeira aí do novo governo e é muito bom ver que esse governo entende isso como uma prioridade. O presidente Lula, a ministra Haddad, né, tem trabalhado intensamente, já deixaram claro isso, os próprios congressistas. Sabemos que não será fácil o modelo perfeito, né, mas costumo sempre dizer que o feito é melhor que o perfeito, né? Então é importante se fazer. Qualquer tipo de simplificação que traga mais facilidade no nosso sistema tributário, ele beneficia a vida do empreendedor. E todas as vezes que o empreendedor tem sua vida beneficiada, ele consegue gerar mais emprego,
faturar mais, circular mais renda pela nossa economia. É um ciclo virtuoso, de fato. O empreendedorismo é um ciclo virtuoso. Então, nesse sentido, o Sebrae acompanha de muito perto, né? Num primeiro momento, sempre focado em defender e manter as conquistas que já tivemos para o micro e pequeno empreendedor. Né? No caso, especificamente, é o nosso regime tributário diferenciado, que é o Simples Nacional. Então, estamos acompanhando, de fato, de muito perto, sempre no sentido de defender, né, esse tratamento diferenciado para o micro e pequeno empreendedor, a manutenção do Simples Nacional, que facilitou demais a vida do pequeno empreendedor. Isso é uma conquista que a gente não pode abrir mão, né? E a defesa aí do Sebrae é nesse sentido. Entendemos que é importante, pelo que a gente vem acompanhando, pelas nossas conversas com os parlamentares, com as autoridades governamentais. Isso é um consenso também, né? Há um entendimento de que o regime diferenciado aí do Simples Nacional para o micro e pequeno empreendedor ele deve ser mantido. Então, sob essa ótica e nesse sentido, o Sebrae participa, o Sebrae foi convidado a participar e opinar no grupo de trabalho que debate a reforma tributária no Congresso Nacional. A gente tem uma excelente relação e sempre mantivemos uma relação muito próxima com o Ministério da Fazenda, com os órgãos de controle, com todos aqueles órgãos que de alguma forma regulam a economia do país, e em regulando a economia do país isso interfere diretamente no empreendedorismo. Então a gente faz um acompanhamento ativo, uma escuta ativa de tudo que está acontecendo. Sabemos também que existem opiniões divergentes, mas o nosso papel está sempre no sentido realmente de defender a simplificação aí para o micro e pequeno empreendedor, né, para que ele tenha a sua vida fácil para empreender. Como eu disse logo no começo, a gente sabe que é um sonho do brasileiro ter o seu próprio negócio, é um dos principais sonhos do brasileiro. Pesquisa muito recente do Sebrae trouxe esse dado que 60% dos brasileiros querem ter o seu próprio negócio, querem empreender. Então, muito mais do que necessidade, é um sonho mesmo pessoal da brasileira, do brasileiro, e o Sebrae atua sempre nesse sentido, de facilitar esse caminho, de pavimentar esse caminho para que esse sonho consiga ser concretizado de uma maneira mais segura e mais fácil. Então, em relação à reforma tributária, a gente acompanha de muito perto, o Sebrae está pronto, sempre pronto, mas muito tranquilo e seguro também de que há um entendimento geral dos congressistas, do governo, né, das autoridades, de que nós temos que proteger e manter esse sistema simplificado, como o próprio nome já traduz, e diferenciado para o pequeno empreendedor, que é o sistema tributário do Simples Nacional. A gente está chegando aqui ao fim da nossa entrevista, a gente viu que a gente conseguiu abordar diversos assuntos importantes, prioritários. Já quero deixar aqui o convite para uma nova entrevista, mas antes de concluir, deixar o convite aqui para quem está nos acompanhando para participar da Semana do MEI. Claro, Rodrigo. Bom, primeiro agradecer pela oportunidade, um prazer estar aqui com você, agradecer a nossa audiência, né? Espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho aí com aquela brasileira, com aquele brasileiro que já empreende ou que tem o sonho de empreender. Eu costumo bater bastante nessa tecla. É muito gostoso, muito satisfatório para a gente poder trabalhar com sonhos, né? E quando a gente sabe que o empreendedorismo é um sonho, a gente tem que se dedicar ainda mais para fazer com que esses sonhos sejam realizados aí pelo nosso público. E reitero aqui o convite para você que já é microempreendedor individual ou para você que deseja começar a ingressar nesse mundo do empreendedorismo e pelo primeiro degrau, que é o microempreendedor individual, que se inscreva, que participe aí pelo portal do Sebrae. É um evento híbrido, nós vamos ter atividades presenciais, né, em todo o Brasil, tá? Em todos os Sebrais, em toda a nossa rede Sebrae, mas uma programação muito intensa que também pode ser acompanhada aí pelos nossos canais, portal Sebrae, nossas redes sociais, né? Então você que deseja aprender mais ou você que deseja ingressar nesse mundo do empreendedorismo, vem com a gente participar aí da Semana do MEI, que acontece do dia 23 ao dia 26 de maio próximos agora. Fica o nosso convite, vai ser um prazer cuidar de vocês, receber vocês e ter vocês como esse público que a gente cuida com muito carinho, que é o nosso microempreendedor individual. Elias Filho, gerente de políticas públicas do Sebrae, a gente agradece aqui a participação no canal Empreender e agradece principalmente a você que acompanhou a entrevista, já deixando o convite para as novas entrevistas aqui no Empreender. Muito obrigado e até a próxima.